Dia a dia, mais e mais pesquisas mostram que o efeito placebo no tratamento de diversas enfermidades é muitas vezes muito mais eficaz do que a própria medicação alopática tradicional. Então eu gostaria de mostrar um cartazinho aí para vocês que mostra o seguinte: o efeito placebo prova que é a energia psíquica, ou seja, a fé na cura, a fé na vida, a fé na própria recuperação, que corrige o DNA da célula que está doente. Seja assim, cada doença tem um mau funcionamento de um gene. Então, todo o processo de cura é um processo energético de regeneração dos nossos genes, do nosso DNA, de uma forma ou de outra. Então, agora vejam esse outro cartaz que eu vou colocar. Só a consciência nos leva a sintonizar com o Criador, né? Essa ressonância que nós estabelecemos através desse contato com o interior na terapia, com o próprio Criador, com a sua energia essencial, então nós vemos que o ser humano, nessa ligação, nessa sintonia, nessa ressonância, quando ele aceita ver os problemas dele, ele aceita a verdade, ele se nutre dessa energia que vem diretamente do Criador, que inunda o universo, que mantém a vida no universo e causa a regeneração do nosso DNA e provoca todas as curas. Mas isso é necessário uma aceitação interior da pessoa, da verdade, da sua consciência, dos seus problemas. E isso se estabelece através do que Kepp chama de psicologia profunda, uma psicologia que analisa tudo aquilo que está por trás da nossa máscara, que é mais fonte de ansiedade do que qualquer coisa, né, Dr. Kepp? Tem até um livro, né, sobre a questão da alimentação, que a pessoa é o que ela come. Bom, não é bem assim, né? O corpo, em geral, de uma certa maneira, é o que o indivíduo ingere. A Cláudia estava falando de medicamentos. Os medicamentos só servem quando eles repõem no organismo certos elementos que o organismo não consegue adquirir pela alimentação. Então, o que, vamos dizer, cura mesmo é o próprio organismo, que readquire a imunologia, e então, com a questão imunológica mais eficiente, o organismo repele as infecções e, é claro, né, todo o corpo melhora. Porque, de uma certa maneira, todo medicamento é uma forma de placebo, porque o que cura mesmo é o organismo quando reage através de certas substâncias fundamentais à questão das infecções que recebe, dos ataques, né, que recebe do mundo exterior. Agora, o Cláudia falou na questão psicológica, que é fundamental. Eu quero dizer que nessa questão, assim, vamos dizer, de psicossomática, o que é mais importante não é a fisiologia, não é o estudo do organismo, né, a parte biológica. O importante para o indivíduo ter uma vida saudável, eu vou pôr aí um cartaz para os senhores verem o que é. A teologia é a base de tudo. Temos de salvar a teologia, senão a humanidade toda perecerá. Então, os senhores podem notar que a questão teológica, teo é Deus, né? Logos é estudo. Então, a teologia é o estudo do ser divino. Então, esse relacionamento é fundamental para o indivíduo ter equilíbrio. Porque quando a pessoa é ligada ao ser divino, as pessoas, vamos dizer, crentes que têm essa crença, elas são muito mais fáceis de terem saúde. Enquanto que as pessoas, por mais ricas que sejam, por melhores alimentos que tenham, por uma vida melhor que elas tenham, no sentido assim material, se ela não tem essa atitude, vamos dizer, teológica, teologizada, vamos dizer, voltada para o ser divino,
como os ateus, né? Elas são frequentemente doentes e muito doentes. Sempre nas mesas de operação, sempre tomando inúmeros medicamentos. Então veja, em segundo lugar, a minha frase. A maior joia entre todas é a teologia, que é o fundamento da civilização. E não só no campo assim do povo em geral, mas os grandes cientistas, todos eles colheram os materiais assim para a ciência, para a experimentação, através dos elementos teologais, vamos dizer. Então, quando a pessoa tem esse fundamento teológico na vida dele, ele é mais equilibrado, ele tem mais contato com o mundo exterior, com a realidade, do que outras pessoas. Então, a teologia é a grande realidade que o ser humano se deixa, adoece. Veja em terceiro lugar. Todo conhecimento será entendido através do conhecimento da teologia. Observação: os entendidos de teologia foram os indivíduos fundamentais para a civilização. E aí, Dr. Kepp, só uma notinha. Eu queria dizer que o senhor muitas vezes fala que fé em Deus é a fé no bem, é a fé na verdade e na bondade. Eu queria pôr mais um cartaz, veja aí. Causas da neurose. Aí o que o senhor quer dizer com esse... Veja na roda, né? Que a teologia está assim, 85%. O que significa isso? É que o ser humano, ele sendo, acreditando ou não, tendo fé ou não, sendo ateu, até mesmo, né, os ateus, eles vivem 85% dentro deste campo. Porque esse é o campo de preocupação, o campo mental que mais atinge a humanidade. E a filosofia atinge 10%. A filosofia é como os alemães falam, né? Weltanschauung, quer dizer, é uma visão que tem do mundo, não é só a filosofia dos compêndios, né, das universidades. Filosofia é 10%, a maneira da pessoa pensar. E a experimentação são 5%. Eu quero dizer, no cartaz, veja novamente o cartaz. A conduta do ser humano se torna doente quando ele nega, omite e deturpa. Veja bem, a teologia, a filosofia e a experimentação. Mas quando ele deturpa a teologia, que é a maior parte da vida dele, então ele se torna mais vulnerável a todas as doenças. Quando eu li pela primeira vez o livro A Cura pela Consciência, me chamou muito a atenção a nítida correlação que se faz entre o estresse, os distúrbios psíquicos e o surgimento das doenças orgânicas. Então a doutora Cláudia Pacheco coloca de forma bem clara que quando a pessoa é submetida a um estresse constante, ela tem uma alteração das substâncias neurotransmissoras, de todo o seu sistema neuroquímico, que leva a alterações da pressão, alterações do batimento cardíaco, do funcionamento hormonal e culmina com o aparecimento das doenças orgânicas. Então, no dia a dia do nosso consultório, fica muito evidente que quando os pacientes aparecem com uma alergia, uma doença infecciosa, uma alteração do sistema imunológico, por trás disso ele está passando por algum problema emocional e isso está alterando muito a saúde dele. Quando nós temos assim pensamentos, né, de raiva ou então maus sentimentos, nós mandamos essas informações para todas as funções do nosso corpo. Então eu posso citar um exemplo de uma cliente que ela tinha assim muita raiva do marido, e o marido era uma pessoa calma, afetiva, gostava muito dela, mas ela ficava alimentando assim verdadeiras ideias de ódio, né, sobre o marido. E ela foi ficando com artrite reumatoide, com aquele quadro das mãos em garras, de tanta contração e envenenamento do próprio corpo dela, né, por esse sentimento. E após 6 meses de análise trilógica, ela começou a conscientizar essa inversão e ver que os problemas dela estavam mais ligados ao interior dela. E aí ela foi se curando dessa doença.
Então eu queria dar um exemplo para mostrar como assim uma filosofia de vida errada, pensamentos invertidos, levam a pessoa inconscientemente a fazer escolhas nocivas para sua vida. Uma cliente tinha um sonho de, após seu casamento, morar numa chácara, na natureza, afastada do corre-corre, do estresse, do trânsito de São Paulo. Depois de um ano morando lá, ela pegou um câncer uterino. Então, o que a gente percebia? Que, na verdade, a escolha dela foi muito com uma intenção de fugir da consciência dos problemas que na cidade grande ela tinha que lidar. Uma vez lá se alienando dos problemas, adoeceu. A angústia é um bem para o indivíduo e não deve ser abafada, mas trabalhada. A angústia, ela está assim para a vida psíquica, assim como a febre está para o organismo. Então é um sinal de que alguma coisa errada está acontecendo. Então quando a gente tem um sentimento de angústia, a gente deve entender a sua origem e não tentar abafar, mascarar tomando um remédio, indo fazer compra, indo beber, se drogar para fugir da angústia. E entender que a angústia e sentimentos de depressão são normais e que a gente tem que entender a real causa e trabalhar a angústia para resolver o problema